Esse homem que você está vendo agora viajou para o ano de 8973 e o que ele encontrou lá vai deixar você de queixo caído. Bom, imagine um mundo onde a tecnologia avançou tanto que as cidades flutuam e as pessoas se comunicam através do pensamento. Parece coisa de filme de ficção científica, não é mesmo? Mas para ele foi uma realidade vivida. Você acredita que é possível ir para o passado ou até mesmo para o futuro? Prepare-se, porque você vai conhecer agora os relatos mais assustadores e misteriosos de pessoas que afirmam ter viajado no tempo. Então, já marque a sua presença na nossa legião clicando no botão do like aqui embaixo. Agora que você já fez isso, vamos lá. Em 2006, Håkan Nordqvist, um sueco, afirmou ter vivenciado um evento tão extraordinário que desafiou nossa compreensão do tempo e espaço. Sua história começa em um dia comum, ao chegar em casa e se deparar com água inundando sua cozinha. Enquanto tentava consertar o que presumia ser um problema de encanamento padrão, Nordqvist enfiou a mão debaixo da pia e, segundo seu relato, se viu rastejando mais longe do que o espaço físico deveria permitir. Foi através dessa jornada inesperada que Nordqvist foi não apenas em um lugar diferente, mas em uma época diferente, anos no futuro. Lá, encontrou uma versão mais velha de si mesmo. Essa história pode ser facilmente descartada se não fosse pelo fato de que Nordqvist alegou ter gravado um vídeo com seu celular, mostrando ele e seu colega mais velho, que aparentava ser significativamente mais velho, mas ainda ostentava a mesma tatuagem idêntica. Foi um pouco depois de 2000, quando as pessoas começaram a usar a internet. Antes do Twitter e do Facebook, havia fóruns online, como o 4chan e o Reddit, mas eram versões mais simples. Nessa época, surgiu um cara chamado John Titor, que dizia ser um viajante do tempo do ano 2036. O homem afirmava ter trabalhado para o exército dos Estados Unidos e ter voltado no tempo para pegar um computador antigo, o IBM 1500, para consertar programas do futuro. Ele disse que por acaso acabou chegando ao ano 2000, quando na verdade queria estar em 1975. John também fez algumas previsões sobre o futuro, como uma guerra nuclear e tumultos, mas nada disso aconteceu. Apesar disso, muitas pessoas ainda acreditam nele. Ele falava sobre ideias complicadas de mecânica quântica e universos paralelos, sugerindo que sua viagem no tempo poderia ter mudado o curso da história. Sua história inspirou muitas histórias fictícias e continua sendo popular, mesmo que muitos pensem que é mentira. Olhe para essa foto que parece desafiar qualquer explicação à primeira vista. Capturada em 1941, ela parece normal à primeira olhada, mas olhe mais de perto e você perceberá algo estranho, uma figura que alguns apelidaram de hipster viajante no tempo. O apelido sugere algo peculiar. O homem retratado parece estar fora de lugar, vestindo óculos de sol modernos e exibindo um estilo que só seria comum décadas depois. Essa fotografia ganhou uma enorme atenção no século XXI, quando foi apresentada em uma exposição online do Museu Pioneer. Não demorou muito para as pessoas notarem o homem, reconhecido por sua incrível atratividade. O hipster, usando uma camiseta com o logotipo de óculos de sol modernos, que lembra dos populares anos 2000, e segurando uma câmera portátil. Esse equipamento parece completamente fora do lugar, entre os chapéus e sobretudos típicos da década de 1940. Embora tenham surgido inúmeras teorias sobre viagens no tempo, devido a essas fotos, o consenso atual é que o hipster não era um viajante no tempo, mas sim apenas um hipster comum da época. Como alguns apontaram, todas as suas roupas e acessórios que ele usava eram disponíveis na década de 1940, embora não tão populares como se tornariam nas décadas seguintes. Imagina só como seria viver o mundo daqui a 6.000 anos. Bom, um cara chamado William Taylor disse que, na verdade, 8.973 era uma época de utopia, onde não havia mais crimes ou conflitos. Ele descreveu como um lugar perfeito para viver, mas curiosamente, ele não quis voltar. Passou apenas 6 horas lá e jurou nunca mais querer visitar. Taylor fazia parte de um projeto do governo britânico. Ele disse que viu o futuro da Terra, onde os habitantes eram tipo ciborgues, com cabeças e olhos enormes e bocas pequenas. Esses seres eram imortais e podiam se comunicar telepaticamente, além de traduzir qualquer idioma com sua tecnologia avançada. Taylor também contou histórias sobre o ano 3000, que ele descreveu
como pior que o ano 8000. Parece que nos próximos milênios, nosso mundo se tornará muito difícil de suportar, com um céu vermelho e muita radiação pelo ar. Claro, é difícil acreditar em tudo o que Taylor disse, mas ele até passou em um teste de detector de mentiras. Ele afirmou que a viagem no tempo foi descoberta em 1981, mas só em 2028 pessoas terão acesso a essa informação. E você? Acredita nisso? O padre Ernetti era um padre católico romano que entrou para a ordem beneditina quando tinha apenas 16 anos. Além de ser famoso por ser um exorcista em Veneza, ele também é conhecido por outra coisa, o cronovisor. Este aparelho, feito usando antenas, medalhas e peças de rádio, supostamente podia mostrar eventos históricos em detalhes. O padre afirmou que, em vez de viajar no tempo, o cronovisor era usado para assistir e capturar cenas do passado. Ele disse que viu discursos no Senado romano em 63 anos antes de Cristo, a crucificação de Cristo e até a última ceia, entre outros eventos bíblicos. Os cientistas questionam se seria possível uma tecnologia assim, já que não há evidências sólidas e não parece se encaixar com o que sabemos sobre física. Além disso, há suspeitas de que a foto do cronovisor sejam falsas, parecendo muito com a escultura de Cristo. Isso levanta a possibilidade de que tudo seja uma farsa elaborada. Se o padre Ernetti tivesse o cronovisor, Steven Gibbs, um inventor de Loa, tinha um ressonador hiperdimensional, ou também chamado de RHD. De acordo com Gibbs, o RHD nasceu de uma ampla pesquisa sobre eletromagnetismo e seus possíveis efeitos no tempo e no espaço. Ele descreveu o dispositivo como uma máquina complexa, capaz de criar um campo eletromagnético poderoso que, quando calibrado e usado corretamente, poderia permitir que o usuário transcendesse as barreiras convencionais do tempo. Em termos simples, o RHD é uma máquina do tempo. O dispositivo consistia em vários componentes, incluindo um mostrador para definir a data e o local desejado, um ímã poderoso e um recipiente de testemunhas para colocar objetos que tinham uma conexão pessoal com o usuário, supostamente para aumentar o foco e a eficácia do processo de viagem no tempo. Naturalmente, cercado pelas afirmações de Gibbs, os críticos apontaram para a falta de evidências e as impossibilidades teóricas impostas pelos atuais entendimentos da física. Por causa desses motivos, a comunidade científica rejeitou amplamente o RHD como uma criação fantasiosa sem base na realidade. No entanto, a história do RHD e de Steven Gibbs encontrou um público receptivo entre os entusiastas do paranormal e da ciência alternativa. Você provavelmente já ouviu falar disso nas notícias recentemente. Em 2023, surgiu a história de um possível viajante do tempo na internet. Segundo relatos, uma pessoa cuja identidade permanece mistério, com rosto e voz obscurecidos em entrevistas, afirmou ter viajado de um futuro distante, mais precisamente do ano 6000. Falando através de áudio distorcido para manter o anonimato, essa pessoa compartilhou suas experiências ao longo de 4.000 anos no futuro. Ele descreveu um mundo onde a sociedade não está significativamente avançada pela tecnologia, além da nossa compreensão atual. Cidades são construídas com arquitetura que desafia as leis da física, como as que conhecemos, e as doenças que assolam a humanidade hoje foram erradicadas. Uma das evidências mais curiosas que esse suposto viajante oferece é uma fotografia borrada, alegadamente tirada do ano 6000. Ele diz que a imagem, difícil de decifrar e aberta à interpretação, retrata uma paisagem urbana futurista, com edifícios e tecnologia que nenhum design contemporâneo ou ciência conhecida pode explicar. Críticos argumentam que a foto carece de clareza e detalhes, o que a torna uma prova insuficiente de viagem no tempo, fácil de ser descartada como uma invenção. Em 1935, o comandante sênior da Força Aérea Real Britânica, Victor Goddard, vivenciou algo que muitos considerariam fora deste mundo. Victor teve um encontro peculiar durante um voo de rotina de Melbourne, na Escócia, para sua base em Andover, na Inglaterra. Isso aconteceu quando ele sobrevoou o aeródromo de Dren, em desuso na Escócia. Naquele momento, Dren estava em estado de abandono, com seus hangares e ruínas em suas pistas cobertas de folhagem, um vestígio do fim da Primeira Guerra Mundial. O relato de Victor detalha uma tempestade repentina e severa que o forçou a navegar acima das nuvens, onde ele experimentou condições desorientadoras, quase sobrenaturais. Ao descer, a tempestade inesperadamente dissipou, revelando o sol brilhando sobre o aeródromo de Dren.
Contudo, o que Victor testemunhou não era o estado deteriorado que observou momentos antes. Em vez disso, ele viu um aeroporto pronto para funcionar, com mecânicos usando uniformes azuis em vez dos marrons normais da RAF. Essa cor só foi usada anos depois. Surpreso com isso, Godard seguiu em frente sem entender o que tinha visto. Somente 4 anos depois, em 1939, a RAF começou a usar novamente o aeródromo de Dren, o reformando para os padrões da época, incluindo a adoção de aviões de treinamentos amarelos e a introdução de macacões azuis para os mecânicos. Essa retrospectiva deixou tanto Victor Godard quanto aqueles que ouviram sua história surpresos. Em uma história que parece tirada de um roteiro de filme, um jornalista britânico chamado J. Bernard Hutton e um fotógrafo, Joachim Brandt, foram os protagonistas de um dos eventos mais controversos já registrados. Em 1932, foram designados para cobrir uma reportagem no estaleiro de Hamburgo para um jornal alemão. Inicialmente, nada parecia extraordinário. No entanto, o que presenciaram mudaria suas vidas para sempre. Enquanto realizavam seu trabalho, o estaleiro foi surpreendido por um ataque aéreo inexplicável. O céu se encheu com o som ensurdecedor dos motores e explosões ao redor, deixando os dois homens atordoados no meio do caos. Brandt conseguiu capturar fotos do ocorrido e eles fugiram apressadamente, abalados, mas ilesos. Ao retornarem à redação do jornal e compartilharem sua experiência, eles se depararam com algo super estranho. Nenhum relato do ataque foi encontrado e as fotos revelaram apenas a serenidade habitual do estaleiro. A história poderia ter sido descartada como alucinação coletiva ou fraude, se não fossem os eventos que se desenrolaram quase uma década depois. Em 1943, durante o auge da Segunda Guerra Mundial, o estaleiro do Hamburgo foi alvo de um devastador ataque aéreo pelas forças aliadas, reproduzindo exatamente o cenário descrito por Hutton e Brandt em 1932. Uma coincidência assustadora, não acha? Na história de Rudolph Fentz, voltamos ao final dos anos 50, na frenética Big Apple, a cidade de Nova York. Em uma noite, aconteceu algo estranho na Times Square. Um homem surgiu, deslocado no tempo, vestido à moda antiga no final do século XIX, com cartola e sobretudo. Esse homem parecia perdido em meio ao mundo moderno ao seu redor. Antes que pudesse se situar, foi atingido fatalmente por um carro, mas a estranheza da história só aumenta a partir daqui. A investigação policial revelou detalhes ainda mais bizarros. Nos bolsos de Fentz foram encontradas moedas datadas da década de 1870, uma conta para a manutenção de um cavalo e uma carruagem, uma carta endereçada a um local que já não existia e cartões de visita com seu nome. Uma investigação adicional revelou que um homem chamado Rudolph Fentz havia desaparecido em 1876 sem deixar rastros. Será que Rudolph de alguma forma viajou através do tempo do século XIX ao XX? Vamos dar uma olhada em mais um viajante do tempo, só que desta vez ele foi muito além, viajando milênios inteiros à frente. Segundo seu relato, ele foi parte de um experimento ultra secreto de viagem no tempo que o lançou milhares de anos para o futuro. Ao chegar no ano 5000, ele descreveu um mundo totalmente diferente do nosso. As cidades que conhecemos hoje estavam submersas em vastos oceanos e a humanidade foi obrigada a adaptar-se a uma vida debaixo d'água. Ele até trouxe uma foto que alegadamente mostrava uma paisagem urbana futurista emergindo das águas. Assim como falamos do antigo viajante do tempo dos anos 6000, muitos têm suas dúvidas sobre suas alegações, mas eu deixo você para julgar. Chegou a hora de você me responder a uma pergunta que fiz no início do vídeo. Você acredita em viagens no tempo? Quais desses relatos de supostos viajantes no tempo te deixou mais curioso? Bom, conta aqui pra gente nos comentários. Aproveita e clica agora nesse vídeo que está aparecendo agora na tela, que eu separei ele especialmente pra você. Bom, é isso e até a próxima, curioso!